Então vamos lá, né? Vamos iniciar aí com a nossa visita ilustre, o nosso convidado, Marcelo Camin, que vai poder trocar, trazer um pouco da experiência que ele tem na vida dele, na carreira dele, com tudo que ele já fez até hoje. Ele vai contar um pouco aí dessa experiência toda, vai falar um pouco também do toque dele junto com o ágil, né, da escolha que ele fez a isso, e a gente vai bater esse papo bem bacana, e espero que de alguma forma você possa curtir a nosso bate-papo, a nossa entrevista aí informal. Não, e eu agradeço o convite e espero que também vocês consigam curtir também, tanto quanto eu aqui, esse momento juntos. Com certeza, com Legal. certeza. Muito obrigada por ter aceito o Eu que convite. agradeço. Vamos lá. Vamos lá. O que Então, vocês bora. querem saber de mim? Mas, por favor, primeiro se apresente um pouquinho aí para a galera, né? Fala um pouco do seu currículo para nós, para a gente, né, entender toda essa trajetória linda da tua carreira que você está construindo ao longo desses anos. Conta aí um pouquinho para a gente. Não, legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Camin. Hoje eu tenho 32 anos, agora em maio faço 33. Eu sou formado em engenharia mecânica, então uma pessoa bem de exatas mesmo. Só que durante 7 anos, mais ou menos, da minha carreira profissional, eu trabalhei na área de tecnologia. Então, eu digo que teve algumas diferenças aí na minha trajetória profissional. Hoje, atuo realmente 100% em uma indústria do setor automotivo, tá? Aí preservando nomes, mas durante muito tempo trabalhei no mercado de tecnologia. E isso, eu posso dizer que me abriu a mente para muitas coisas que, se eu ficasse somente no mercado automotivo, eu não conseguiria ver. Tá? E, obviamente, já pegando até como gancho o objetivo, né, do nosso bate-papo, um dos pontos é a própria metodologia ágil, que me fez brilhar os olhos quando eu conheci ela. Né? Isso é muito legal. Pegando, de novo, o mercado automotivo, é gestão de projetos tradicional, realmente raiz, né? Com documentação realmente muito exaustiva, um passo a passo de processos muito grande, e a metodologia ágil já é um pouco diferente, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Mas que apaixona, né, Mar? Muito Gente, mesmo. Ô nós Marcelo, a somos... gente que tem a mesma formação de engenharia mecânica, uma coisa legal é que engenheiro gosta, como a Adri também é engenheira, de desafio. E projeto é sempre desafiador, né? Isso que é uma coisa legal, né? Não necessariamente Eu não vou entrar nem na discussão que você é da FEI e eu sou da Mauá, então senão a gente vai brigar aqui. Mas E eu o me pior, formei no Mar, que... Mackenzie e mestrado na FEI. Mas eu tenho bons amigos na Mauá, entre eles você, né? Então não vamos nem brigar nessa parte aí, né, meu? Pois é, e olha, eu vou contar um negócio muito pra bom. vocês. Eu sou da FEI também e vou falar que esses dias atrás eu fui convidada para ministrar aula na Mauá, pensa. Olha que delícia. Ó, que É legal. muito bom. É a única coisa que eu não tenho disponibilidade, então eu não consegui aceitar o convite, mas eu fiquei super lisonjeada. Não, a gente brinca, lógico, essas rixas entre universidades, PUC Mackenzie, FEI Mauá, enfim, eu sei que tem lá de fora o Unicamp também, então é divertido, é saudável. Eu É uma considero bem delícia. saudável. É muito É verdade. gostoso. É muito Mas bom. Acho todos que isso oxigena. Perdão, mano. e o legal é que depois de formado, nós vamos trabalhar todo mundo junto. Uhum. Sim. Isso é muito importante, né? Que é uma coisa até pensar o seguinte: não adianta você ter heróis ou não, vai todo mundo trabalhar junto, você tem que, né, avaliar isso, tá todo mundo do mesmo lado, né? Então isso e todo mundo tem que torcer para dar Exato. certo. Fala, desculpa, Marcelo. Estamos... Não, exatamente, é isso mesmo. Todo mundo vai trabalhar, às vezes, no mesmo lugar, no mesmo cargo, ou às vezes em diferentes, mas é na mesma empresa, no mesmo projeto que seja. Exatamente. Mas então conta aí um pouquinho pra gente, né, dessas suas experiências, de como você resolveu virar essa chavinha e falar assim, cara, eu vou arriscar fazer isso daqui em metodologias ágeis.
Como que foi? Até aproveito. E a inspiração também, Marcelo, eu acho muito legal esse teu comentário, que você já começou a saber, como a Adri disse, muitas pessoas que acabam de se formar, né, você já se formou há mais tempo, elas falam assim, não, se não for para trabalhar com projeto automotivo, em desenvolvimento de produto, ele faz um mergulho e fala, se não for isso, eu não quero mais nada. Sim. Né? Então, as oportunidades que a gente tem quando a gente começa a buscar pensar em projeto, pensar em outras áreas e trabalhar resolvendo problemas, ela é crucial, né? E saber como é que isso foi para você, como é que você resolveu esses desafios aí. Até voltando um pouquinho, né, eu explico a minha trajetória profissional muito mais falando da minha vida pessoal, né? Então, eu digo que às vezes não foi uma escolha, e sim uma necessidade. Para eu pagar os meus estudos na faculdade, eu tive que trabalhar, né? Enfim, foi bom de um lado porque, sim, o que me abriu as portas foi o mercado de tecnologia na época. Eu trabalhava, meio que como um pré-vendas, vamos dizer assim, que deveria conhecer o produto, fazer apresentações técnicas do produto e ser um back-office de vendas, vamos dizer assim. Foi esse o meu início. Então, foi uma necessidade, eu precisava, mas, que nem eu falei, me abriu visão, me abriu a mente para outras coisas muito mais pessoais do que propriamente profissionais ou acadêmicas, no sentido de que, convenhamos, pessoas de exatas, geralmente, de certa forma, elas são mais introspectivas, são pessoas centradas nelas mesmas, não que seja errado, pelo amor de Deus, mas isso, a minha experiência acabou me desenvolvendo outras habilidades e aptidões, e hoje em dia eu não estaria fazendo essa conversa com vocês, tendo esse bate-papo com vocês tão naturalmente há 10 anos atrás, por exemplo, sabe? Então, foi muito bom isso, foi uma necessidade, mas foi muito bom por outro lado. E pegando o gancho da metodologia ágil, eu digo que ela é, de certa forma, nova, tem 20 anos só de mercado, só que a utilização no Brasil vem aos poucos, né? Ainda não está 100% enraizado. Então, comecei realmente com o mercado de tecnologia e a gente usava ferramentas tradicionais de gestão de projetos para implementação nos clientes. Por exemplo, o próprio PMBOK, um Microsoft Project para detalhamento de cronograma, enfim, outras ferramentas aí naturais. E no decorrer a gente sempre via que tinha basicamente os mesmos erros, né? E pegando um gancho, eu e o Kleber, a gente não só estudou a mesma engenharia, mas eu também me graduei em gestão de projetos mais recentemente, digo em 2018. Ele foi um dos meus professores na época, obviamente, fiz MBA na FGV. E o que foi legal desse ponto toda aquela bagagem da parte profissional que eu adquiri, eu consegui confirmar e avaliar no MBA. Em gestão de projetos tradicionais, quais são os problemas corriqueiros que a gente tem? Comunicação é precário, documentação a gente acaba se perdendo muito, pessoas, né, que é a base de tudo isso. Então, isso acabou confirmando muita coisa para mim. E, obviamente, nesse meio tempo, eu também comecei a usar e a conhecer. Eu sempre fui muito curioso nessas principalmente novas tecnologias e novas metodologias, que é a metodologia ágil. E a metodologia, ela me mostrou um caminho que eu posso dizer que realmente fazia muito sentido para mim. Falar, pegando o conceito, né, realmente o manifesto ágil, você focar mais em interação entre pessoas, mais do que qualquer processo ou ferramenta, isso faz total sentido. Porque quem faz processos, quem utiliza a ferramenta, são pessoas. Então, se eu não tenho uma boa integração entre pessoas,
independente da ferramenta ou processo que eu tiver, vai dar errado. É, exatamente. Você vê como que pessoas estão sempre aí no meio, né, do negócio. O que volta, né? O que era há muitos anos atrás, já tinha muito essa pegada de pessoas e que foi se perdendo e foi se formando silos dentro das empresas, né? Porque, vamos agrupar agora pessoas que têm as mesmas skills, o que hoje, quando a gente traz as metodologias ágeis, né, principalmente quando a gente põe um framework Scrum, enfim, ou alguma coisa escalada, a gente já traz isso daí à tona e fala assim, cara, tem que ser cross. Ou seja, quebra-se os silos de novo. Né? Algo que não deveria ter existido. Mas por que existiu então, né, contando de história? Existiu porque ali naquela ocasião os administradores achavam que aquilo era importante fazer, de agrupar, porque ficaria mais fácil eu ir lá e pegar uma pessoa que tinha essa determinada skill, eu sabia onde ela estava. Agora isso se torna um puta de um empecilho, né, pra gente colocar o ágil. Porque o departamento é meu, eu tenho o meu budget, eu tenho a minha meta. É como se fosse empresa diferente. Né? Eles esquecem que assim, nós temos uma única bandeira que a gente tem que seguir, a bandeira da empresa. Né? E aí eles parecem que os departamentos são microempresas dentro das empresas, gerando inclusive disputas departamentais. Eu fico impressionada Rodrigo, com isso. e pegando o gancho que você comentou aqui, né, o Marcelo também tendo feito engenharia mecânica, a primeira coisa que eu achei legal que ele comentou foi, uma vez formado, ainda durante a formação, nós temos algo muito rígido, a gente aprende a fazer muito por bullet point. Então, uma coisa legal da gente, né, Marcelo, não sei se você vai concordar, é que chegar ao ponto hoje da desenvoltura que você tem para falar, você construiu numa melhoria contínua, que isso cabe para nós profissionalmente e também na própria metodologia ágil, né? Você aprender. E um outro ponto do que você está comentando aí, já fazendo um gancho, o Deming já falava nos 14 pontos de melhoria, olha só, quebrar barreiras departamentais. Então, Olá. olha que show, nós não estamos criando algo novo, nós estamos precisando pegar o melhor e colocar em prática, né? Então não tem conflito, né? Esse é Exato, um mano. ponto bastante importante, né? A gente realmente fazer acontecer. Exatamente. E é realmente o que os dois falaram. A gente estava brincando da rixinha entre as universidades e tudo mais, mas no final a gente falou que todos vão trabalhar no mesmo lugar. Só que inconscientemente, mesmo a gente trabalhando no mesmo lugar, a gente acaba criando os silos, aqueles nichos, realmente, vou ficar com o meu pessoal que estudou comigo na FEI e tal e tudo mais. Por quê? Por que isso? Estamos trabalhando numa mesma empresa, independente de onde você estudou, a troca de experiências vai ser muito enriquecedora, vai ser muito grande. Ninguém ensina a mesma coisa ou tem a mesma visão sobre tudo. Cada pessoa tem a sua forma de pensar. E aí, de novo, pegando esse gancho, a metodologia ágil, ela fala disso, pessoas que sejam multidisciplinares. Né? Obviamente, eu não preciso saber fazer tudo, 100%. Mas, ter o interesse de conhecer o diferente. Tá? O meu trabalho depende de alguém. Eu dependo de uma pessoa ou de um processo, de uma atividade. Só que também outra pessoa vai depender do meu trabalho. Sabe? Então, por que não haver sempre essa interação entre todo mundo? Exatamente. Você vê que gostoso, né? Porque traz, e aí até vocês estão comentando assim, tudo eu fico pensando, né? Quantas pessoas estudam, quantas pessoas leem livros, fazem cursos e fica somente para ela aquele conhecimento que vai se perdendo, né? Perdendo não porque a gente nunca perde, mas eles vão ficando armazenados num lugar que não tem fácil acesso e quando a gente vai tentar buscar aquilo como era só uma teoria, leu por ler, ou estudou por estudar, apenas por um papel, por um certificado, por um diploma, qualquer coisa do gênero, que eu sempre falo que aquilo é simplesmente uma consequência, né, para poder mostrar que você de fato se preparou para. Agora, o que de fato faz sentido leu um livro, aplica. Aprendeu sobre a metodologia ágil, sobre frameworks, Lean, né?
que é um universo que super se complementa um no outro aqui, porque eu falo que o ágil ele bebeu de baldada, né, no Lean, o framework Scrum ele bebeu de baldada no PDCA, né, ele é o PDCA puro. Então assim, e aplica, cara, até o Kleber colocou, né, falou assim, tá faltando aplicar aquilo que o Deming já tinha falado lá na década de 50, quando apareceu o PDCA, não é? Me corrija se estiver errado em termos de Perfeito, data. Dri. É isso mesmo, mas em termos de período, é isso mesmo? É isso, não é? É, isso mesmo. Mano, E aí, Dri, aplica. uma coisa para nós, para quem estiver ouvindo a gente, vendo, quando o Marcelo comentou de ser multidisciplinar, uma coisa muito comum para nós brasileiros, os sul-americanos como um todo, nas empresas você tem que trabalhar em mais de uma posição. Ou seja, você, de uma forma geral, já desde o início, no estágio e desde o começo, né? Queria até ouvir do Marcelo como é que foi isso. Você já é treinado para ser multidisciplinar. Ou seja, perante o mercado, nós hoje somos treinados e isso ajuda muito. E uma coisa, né, Marcelo? Não sei como é que você vê isso. Que bom que você teve que trabalhar para poder ter ali o teu custeio, porque isso já foi para você um baita de um estágio de maturidade profissional, né, de vivência. Isso eu também tive. Sim. E hoje eu vejo que foi muito bom, né? Então, como é que você enxerga aí ser multidisciplinar? Você acha comum? Você já percebeu isso? Foi nato ou você construiu? Ou seja, de onde partiu? Eu digo que um pouco dos dois. Eu agradeço também 100% a criação que eu tive dos meus pais. Isso foi fora de série, realmente. Agradeço muito a eles. Eu digo que eu sou a pessoa que sou hoje por causa deles, né? Obviamente, tive as minhas experiências na vida, mas a base vem deles. E meus pais sempre foram muito abertos a tudo, a gente sempre discutia de tudo. E uma coisa que às vezes o pessoal não consegue ligar muito, né, que é a vida profissional e a vida pessoal. Por exemplo, na casa da minha mãe, minha mãe mandava a gente fazer tudo. Mandava, né? Ela propunha que a gente também participasse de tudo. Por quê? Estamos morando todos juntos. Se cada um fizer uma tarefa, uma atividade, não vai sobrar muita coisa para uma pessoa só, né? Então, isso a gente leva junto. E, obviamente, a experiência profissional também é muito. Estagiário que a gente fala hoje que é o faz tudo, né? Realmente, é o faz tudo. Minha primeira empresa de tecnologia foi uma empresa, eu digo, pequena para o mercado brasileiro. A gente tinha nem 120 funcionários. Só que o ponto bom eu acabei conhecendo todos as áreas, todos os meandros da empresa, né? Como que funciona, por que eu faço isso, essa minha atividade ela vai influenciar em tal no faturamento da empresa, na parte de contas a pagar, enfim, isso foi muito bom porque eu acabei fluindo. Mas eu digo, eu tive essa base, essa vontade de conhecer. Eu sei que, enfim, tem pessoas na nossa vida que não tem. Certo ou errado, a gente ficar julgando aqui não faz sentido. Mas foi muito importante para mim, isso longe. Por quê? Me deu vontade de sempre querer conhecer. Hoje trabalho em uma multinacional, sim, uma empresa muito grande. É diferente você acabar conhecendo todas as áreas, mas isso me dá um ponto positivo no sentido de que, eu me preocupo com as coisas que eu faço. Não só, preciso cumprir minhas tarefas, mas o que isso vai influenciar para outras pessoas, para outras áreas, né? Eu acho que a visão de o porquê estou fazendo isso é que é bem importante hoje em dia. Exatamente. E aí eu sou super curiosa em um case que você contou pra gente um dia e eu queria que você pudesse contar aqui também, que é daquela mudança, né, que precisou fazer, né, dos maquinários, enfim. Conta aqui um cadinho para nós, como que você fez isso? Como você fez a mágica acontecer? Eu não fiz nada. Na verdade, quem fez foi toda a equipe que trabalhou no projeto, né? Esse é mais um dos conceitos da metodologia, né? A gente não trabalha sozinho. Trabalhei sozinho. Então,
teve toda uma equipe envolvida. Mas até antes, pegando um pouquinho mais de como eu cheguei, né, aonde estou hoje, né, sim, que nem eu falei, eu comecei a trabalhar com metodologias tradicionais. Vamos fazer essa divisão, né, metodologia ágil e metodologia tradicional, acho que fica fácil de entender. Só que, como eu estava inserido no mercado de tecnologia e a metodologia ágil nasceu de TI mesmo, então eu fui também uns precursores aí a começar a utilizar, começar a conhecer, ter interesse em fazer. Fui buscar cursos, fiz cursos de Scrum Master, ainda não consegui tirar uma certificação realmente definitiva, porque, querendo ou não, é algo um pouco mais caro, mas está nos meus planos. Então, nas empresas de tecnologia, eu acabei participando das equipes, né, dos squads, enfim, como que o mercado fala. A gente tem um monte de linguagem para uma mesma coisa. Então, eu comecei a gostar realmente. E quando eu tive essa oportunidade para o setor automotivo, eu falei, nossa, vai ser diferente. Fui lá para ser um gerente de projetos. Friamente, sim, era um gerente de projetos, eles ainda não chamam de Scrum Master, por exemplo, mas fui para ser um gerente de projetos de automação industrial. Então, eu era responsável por fazer instalação de máquinas na fábrica, automatizar processos, instalação de robôs, enfim, sistemas, tudo que vem à cabeça. E um dos projetos que eu acabei tocando, né, sendo responsável, que foi o que a Adri comentou, foi a movimentação que a gente teve que fazer, uma alteração de layout de fábrica, que a gente teve que movimentar em torno de 37 máquinas, de um local, de um galpão para outro. Aí, pegando a metodologia tradicional, né, que são as 3 bases, escopo, tempo e custo, eu tinha isso, e eu precisava fazer com pouco dinheiro, com pouco tempo, e com o escopo reduzido, que é o básico que a gente tem hoje, né? Então, o desafiador, sim, foi a gente fazer essa modificação em 45 dias e no 46º dia, realmente, a fábrica está produzindo. Porque a gente planejou o estoque, né, para suprir a necessidade do mercado, para isso. Não tinha mais, porque N motivos, não tinha espaço. A gente também está com projetos de estoque baixo, né, on demand, vamos dizer assim. Então, foi um projeto bem desafiador. E eu não poderia, falando de indústria automotiva, a gente não pode fugir muito da metodologia tradicional, porque demandam muita documentação, é realmente um processo mais burocrático. Mas comigo eu pensei, como que eu posso implementar algumas bases da metodologia ágil para que surta o efeito que eu preciso? Porque eu preciso fazer rápido, né? Obviamente, ágil não necessariamente é rápido, tá? Mas eu preciso fazer num tempo curto e com pouca grana. Tá, tudo bem. Então vamos fazer o quê? Vamos começar com coisa fácil, com reunião diária. Vamos fazer uma reunião sempre de alinhamento no começo do dia, antes de qualquer pessoa, inclusive terceiros. A gente tinha terceiros trabalhando para a gente, e às vezes gerenciar terceiros é um pouco mais difícil do que as próprias pessoas da equipe. Então, vamos fazer reunião diária com o seguinte objetivo: o que a gente conseguiu fazer ontem, o que estamos planejados para fazer hoje e se a gente tem algum impedimento, né? Que é a base realmente da reunião diária. Isso com a minha equipe, né, a nossa equipe da empresa e os terceiros, inclusive. Por quê? Eu tenho a equipe da infraestrutura da fábrica, eu tenho equipe da utilidades, eu tenho equipe da movimentação de máquinas que estavam trabalhando todos juntos, com o mesmo objetivo, que era cumprir os 45 dias. Então, eu digo que a reunião diária foi o gatilho aí para a gente realmente ter esse sucesso. Aí, obviamente, a gente controlava as atividades via um kanbanzinho. Você está no chão de fábrica, você não vai ficar levando computador nem nada. Então, era post-it ou qualquer papel que você encontrava lá, escrevia e colocava no quadrinho Kanban para todo mundo estar sabendo como estão as atividades. Tá?
E o mais legal, sim, foi a transmissão de integração de todos. Isso é que eu achei muito legal, porque eles realmente também abraçaram a ideia, né? Isso foi bem bacana. E no final, obviamente, a gente teve o sucesso esperado. Que bacana, meu. E em 45 dias, mas vocês conseguiram? 43, mas vou dizer, nem tudo são flores, né? A gente tinha previsto reaproveitar um duto de exaustão que tinha lá, mas ele acabou começando a vazar no 47º dia depois que voltou a produzir. Então, a gente teve que substituir isso, mas nada que impediu a produção de retomar. Continua, deu certo, né? E você Deu chegou certo. a quebrar isso em sprints ou não? Você colocou a reunião diária em prática, colocou a Uhum. integração da equipe, né? Que se engajaram muito bem, planejaram também, né? Acho que não sei se foi de ciclos em ciclos ou como que você fez isso daí, Uhum. como que você conduziu isso? As sprints, até pela equipe não estar engajada realmente, né? E não conhecer, não era culpa deles, mas as sprints eu acabava gerenciando por mim para um controle meu. Tá? Eu fazia, sprints semanais para ter o acompanhamento realmente das atividades. Por exemplo, a movimentação de máquinas eu tinha que fazer que todas as máquinas tivessem sido movimentadas em uma semana. Então, o meu objetivo, um dos objetivos da Sprint 1, por exemplo, foi, no final dela, ter todas as máquinas movimentadas. Se não teve, por que não teve? Tá? E foi assim, eu preciso instalar a parte elétrica em uma semana também, a parte hidráulica na próxima semana. Então, fui quebrando realmente em linhas, né? Então, foi uma gestão pessoal para ter uma visão e obviamente, para utilizar realmente o modelo de metodologia ágil. Que legal. Marcelo, quantas pessoas estavam nesse time, desenvolvendo mesmo na linha lá? Trabalhando, eu tinha em torno de 57 pessoas, entre empresa e terceiros, né? Mas, assim, dos terceiros, por exemplo, eu sempre escolhia o líder deles, o líder da equipe, para ele reportar todas as atividades. Eu não ia conversando um por um, né? Tá. E uma coisa até curiosa, Adri, numa situação dessa, é que numa empresa automobilística, se tivesse uma falha, aí essa gestão de risco foi realmente desafiadora. Você para a linha de produção de uma fábrica ou de várias delas. Então, existem situações, empresas de parafuso, que é um outro segmento, em que, numa mudança de fábrica dessa, eu vivi esse case, teve um problema de implementação, né, dessa mudança de layout e parou algumas fábricas no ABC Paulista. Então, Marcelo, como é que foi convencer tanto os teus executivos, né, quanto o pessoal, né? No geral, como é que foi na lateral esse time de 50 pessoas te ouvir, entender aí, peraí, Scrum, né? Metodologia ágil, cadê o cronograma já tradicional? Como é que foi como é que você fez para convencer o pessoal? Vamos lá, vou dividir em duas partes. Até pegando um pouco o que você comentou, Kleber, que realmente todo o sistema da fábrica, tanto sistema de utilidades, sistema de infraestrutura elétrica, hidráulica, enfim, é um ponto bem complicado. Você não pode mexer num ponto sem bloquear o outro para não parar uma linha de produção. Mas eu digo que a empresa que eu trabalho hoje é realmente bem estruturada porque ela pensou nisso desde o começo. Então, a gente tem aqueles blocking points de todas as linhas. Eu tenho uma linha de produção aqui e eu tenho uma linha de produção do outro lado. Tudo bem, a infraestrutura está interligada entre todas, mas eu tenho como fechar, por exemplo, uma infra só de uma linha. Aí eu consigo trabalhar nela. Isso facilita para a gente. E, logicamente, é uma parte de segurança também. Isso ajudou bastante. Mas eu vou dizer que a aceitação do pessoal no começo é sempre mais complicada. Então, o que eu fiz?
eu não falei que era uma coisa diferente que eu estava fazendo. Eu tentei convencê-los de que, gente, a gente precisa conversar todos os dias. Primeiro, tem a segurança de todo mundo. Tem muita gente trabalhando junto. Então, a gente aqui na empresa, a gente preza por segurança. Então, vamos alinhar sempre o que a gente vai estar fazendo. Segundo, a gente, querendo ou não, tem um cronograma, um tempo a ser obedecido. Então, a gente tem que conseguir cumprir esse tempo, né? E vocês vão ver que durante as reuniões diárias que a gente vai estar fazendo, eu não chamei de reuniões diárias, eu falei, vamos nos encontrar todo dia de manhã, 15 minutos para falar, antes de todo mundo começar. Isso foi bom porque o pessoal, depois de um tempo que eles viram que dava resultado, fala, eu não estou esbarrando na equipe de infra, eles não estão me atrapalhando, eu não estou precisando chamar o Marcelo toda hora porque eu estou com impedimento, eu preciso de uma liberação de altura, eu preciso de uma liberação para trabalho a quente, enfim, tudo aquilo eles viram que funcionou, né? Então, passou um tempo, eles realmente já chamavam a reunião diária. Isso é que foi bem legal. Fala, não, a gente tem que conversar antes, eu não sei o que está acontecendo. Não, você sabe o que está acontecendo, é que você quer fazer reunião diária. Que legal, você viu que começou a partir deles, né? A partir do Dev Team, sem eles saberem que eles eram Dev Team. Que eram Dev Team, Bacana a forma que você lidou. Eu sempre brinco, né? Uma coisa é a vida como ela é e como que a gente faz para poder driblar toda a parte da resistência humana que tem, que é um dos maiores desafios que nós vemos muito nos métodos ágeis, né, com qualquer framework que seja, ou Scrum, ou ele escalado, que né, no caso de você teve que escalar de alguma forma, porque mais de 50 pessoas, enfim, as resistências que a gente pega, né, no dia. Sim. Então, como que você driblou? Parabéns, ficou muito legal. Há um ponto que eles mesmos perceberam a importância de se conversarem e fazer o negócio acontecer, né? Não é bacana isso? Dri, uma coisa que é interessante desse sentido é comum, né, Marcelo, o pessoal na linha de produção fazerem durante a produção, né, fazer reuniões diárias, eles fazem reuniões diárias. Então, o que a indústria faz lá no chão de fábrica, na produção, é um aprendizado para nós no escritório, né? E eles como, não é? E eles têm que fazer uma reunião rápida e eficiente, porque daqui a pouco começa a produzir e não tem como ficar se reunindo por 2, 3 horas. Então, olha que legal, né? A experiência do chão de fábrica, indo para o escritório, e por isso que faz todo sentido, né? Para eles, e chegar ao ponto deles serem auto-organizados. Olha que interessante. Gente, olha, a reunião diária, vamos lá. Eles próprios, Show, né? Legal. Não, e é verdade. Isso, a empresa que eu trabalho hoje, eu vou dizer que hoje em dia está bem forte. A gente começou, no final de 2018 a incentivar realmente a implementação da metodologia ágil. Esse projeto que eu toquei foi realmente em meio de 2018. Então, hoje a discussão de metodologia ágil está muito mais aflorada, né? E o que o Kleber disse é 100% certo, 100% certo. Você pega, vamos chamar de chão de fábrica, né? Eles realmente fazem reunião diária, que é uma reunião principalmente para passagem de turno, por exemplo. Lá a gente trabalha com 4 turnos e é 24 horas. Então, a linha de produção não para. Então, enquanto a linha está produzindo, o cara tem que passar para o outro que vai assumir o ponto. O que está acontecendo, o que aconteceu e o que ele precisa prestar atenção, sabe? Então, realmente, 15 minutos, uma reunião rápida, eles inconscientemente já fazem uma metodologia ágil, né? Um dos conceitos da metodologia ágil. É verdade. Nossa, que massa, gente. E assim, a minha curiosidade também faziam as review ou como que funcionava isso? De semana em semana você ia lá e
de alguma forma eles se apresentavam, tudo informal, né? Porque até então eles não sabiam que eles estavam lidando com isso. Mas de semana em semana tinha um objetivo, e aí você ia lá e checava esse objetivo, como que ficava. Você meio que fez um papel de Product Owner aí também, né? Sim, praticamente tudo, na verdade. Era Scrum Master, Product Owner. O que eu digo que isso ajuda muito, eu não vou dizer favorece, ajuda bastante, é porque eu gosto de ser muito participativo. Então, aquela pessoa que você ensina pelo exemplo. Então, a pessoa, ela te dá muita credibilidade quando ela vê que você não tem medo de fazer as coisas. Sinceramente, eu não sei em outras indústrias, mas eu estou pegando esse exemplo da indústria automotiva que eu estou trabalhando hoje, e é realmente isso. Principalmente o pessoal de fábrica, o pessoal de manutenção, enfim, o pessoal que coloca a mão na massa, ele só vai te respeitar se ele vê que você não tem medo de fazer. Então, muito bom. Eu tenho essa vontade, né, essas proatividades sempre, então isso ajudou bastante. Mas nesse projeto em específico, eu vou ser muito sincero que eu não cumpri todas as reuniões de uma sprint, de um Scrum, porque, sinceramente, não fazia muito sentido. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião de revisão de sprint, como era eu que estava gerenciando a sprint literalmente sozinho, não fazia muito sentido, né? Eu ia mais lá em campo, acompanhar, conseguimos entregar tal ponto? Beleza, então vamos para a próxima. Retrospectiva, eu vou dizer que a gente fez no final do projeto. Fala aí, galera, o que vocês acharam? Foi bom, não foi bom? A gente pode melhorar. Todo mundo sabe aonde tem que melhorar, às vezes não melhora, mas bola para frente. É a vida como ela é, né? Aos pouquinhos que a gente vai conquistando o espaço, vai conquistando fazer, né, a implementação do todo, né? Então, é assim, todo mundo sempre pergunta, poxa, Adri, mas por onde eu posso começar? Né, lá, eu tenho vontade de atuar nisso daí, né, Cleia? Acho que perguntam também muito para vocês assim também, né? Aonde que eu posso começar, aonde que eu vou atuar, eu tenho essa vontade, mas lá as pessoas são muito resistentes, as pessoas ainda são muito fechadas, as pessoas ainda não têm o mindset necessário para poder atuar com isso, enfim. Então vamos lá, vamos aos pouquinhos, né? E aí é legal, escutando aqui a história do Marcelo, que é exatamente isso. Não comentei com ninguém foi treinado para isso, mas eu fui aos pouquinhos colocando um pedacinho a pedacinho, né? Então o Scrum diário, por exemplo, né? Uma daily Scrum aconteceu. Mesmo que ainda ele não tinha formalizado nada disso, mas na mente dele estava organizado por sprint, né, semanal. Então era assim, era uma mistura ainda daquilo que era muito tradicional, porque a empresa exige de alguma forma que seja tradicional, até que a gente mostre que pode ser sim usado alguma coisa da metodologia ágil. E mesmo que fez uma retrospectiva, né, lições aprendidas lá no finalzinho, depois de 40 e poucos dias, também não tem problema, porque é aquele negócio da mistura, né? Agora que eu estou começando a implementar. Depois disso, falei, olha que legal, eu usei um pedacinho desse framework e fez sentido, aconteceu, as pessoas se engajaram, né? Depois de um tempo que eles mesmos iam e chamavam as pessoas para reunião diária. Então, olha que insight bacana, né? Da vida como ela é. E até pegando um gancho de novo, acabei não comentando o que o Kleber tinha dito. O engajamento, e eu digo que às vezes o engajamento até dos líderes, né, da alta gestão, vamos dizer assim. Durante esse projeto, o meu gerente na época, ele me cobrava, realmente, cronograma. Cronograma, como que eu vou saber em que pé que estamos aqui? Sim, até para
obedecer, eu estava começando na empresa, vamos dizer assim, eu fiz o cronograma em Project, bonitinho, e mostrei para ele. Falei, ó, é isso que a gente tem. Você não vai ver o dia a dia como é que está caminhando. Se você quiser, não é no cronograma, é lá. Você pode ir lá no local que a gente vai estar trabalhando e você vai ver. Tá? Uhum. Mas qualquer coisa, me pergunta. Olha lá. Foi a forma como você lidou com os stakeholders, né? Marcelão, nesse sentido, me fala uma coisa. Depois de, você até comentou, então, o exemplo arrasta mesmo, né? Quando a gente pega, isso eu achei legal que você falou, né? Você deu exemplo para o pessoal que estava na linha de frente com você, deixou o pessoal da alta direção seguro, dizendo o seguinte, estou aqui à disposição. E aí, olha que legal, você ainda era novo na empresa, já relativamente, né? Pode-se dizer. Uhum. E aí eu tenho uma pergunta. Se você tiver que fazer uma nova movimentação de linha de produção, um projeto novo, e aí, o que você acha que rola de... como é que seria? Mais ou menos desafiador em relação ao primeiro, nesse sentido? Não, eu digo assim, aí pegando o conceito de projeto, né? Cada projeto é único, exclusivo, é ele, né? E todo projeto é desafiador, ponto. Dizer se vai ser mais ou menos, aí a gente usa alguns conceitos da metodologia ágil. Vai depender de como vai seguir, né? O tempo não vai ser o mesmo de como eu atuei com aquele projeto lá, o mesmo aqui. Lógico, a gente vai ter lições aprendidas, obviamente, que a gente vai poder usar para evitar alguns erros. Mas, em si, se eu vou usar só uma metodologia ágil, por exemplo, eu diria que não. Pelo seguinte ponto, como eu falei, o mercado automotivo, né, a indústria automotiva, ela ainda demanda muitas coisas, muita documentação, muitos processos. Então, a gente não está julgando que a metodologia tradicional é errada e a metodologia ágil é certa. Uhum. E ambas têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, o que hoje eu estou mais confiante de mim a utilização de uma metodologia híbrida para a gestão de projetos, principalmente falando do automotivo, hoje se encaixa muito bem. Vou fazer uma movimentação de novo. Gente, vai ser inevitável. Eu vou precisar de um cronograma realmente detalhado, porque são muitas fases, são muitas partes. Só que, o dia a dia é que vai me dizer como que eu vou conseguir desenrolar isso daí. Porque, eu previ no AutoCAD que a tubulação poderia passar por aqui, mas acabou esquecendo que aqui tinha uma parede. Então, como é que eu vou fazer para a tubulação passar pela parede? Vou ter que quebrar a parede, é uma parede estrutural, não é? Enfim, então, algumas ideias da metodologia tradicional a gente precisa levar, só que algumas coisas também da metodologia ágil a gente pode ajudar, né, nos auxiliar no desenvolvimento do projeto. Eu, assim, na experiência que a gente tem, né, até mesmo de outras áreas, não só em tecnologia da informação, eu diria que daria para a gente pegar e montar tudo isso. Eu falo que a gente tem sim que trabalhar com híbrido em muitas partes, até em tecnologia da informação. Todo conhecimento sempre é válido, a gente nunca exclui absolutamente nada daquilo que a gente já aprendeu e a gente aplica tudo aquilo. Em gestão de custos, principalmente, o PMBOK, ele arrasa, né? Então, eu acho que a gente precisa disso daí. Além disso, né, com a experiência que nós temos aqui, como que particularmente eu faria, e o Kleber pode também falar que ele já está junto com a gente também nesse negócio do metodologia ágil dentro das empresas também, como consultor e tudo mais, como que a gente faria. Então, é assim, eu iria fazer o planejamento dessa nova mudança, de pedacinho em pedacinho, inclusive, quando chegasse na hora de olhar para a parte do duto, ir a campo, porque eu já estou conhecendo o produto, já estou conhecendo de semana em semana algo que eu estou entregando e eu estou planejando de semana em semana. Quando chegar nessa semana que eu vou ter que planejar um pouco mais de detalhe do duto, eu vou a campo e eu vou olhar que tem realmente uma parede ali dentro. Ou seja, eu estou muito mais próximo de uma realidade do que eu sentar e ficar montando todo aquele cronograma
ad eterno. E também, hoje, você tem uma experiência que teve um problema de uma parede, mas se a gente não tivesse essa experiência, a gente não saberia, né? Então, o risco está lá do mesmo jeito. A gente também enfrentaria isso daí com cronograma, né, no método tradicional ou não, né, no guia de boa prática que a gente fala do PMBOK ou não, mas no Scrum ele minimizaria isso para nós, né? Eu teria ali um backlog do produto, onde eu quebraria isso daí em pedaciquinhos, e esses pedaciquinhos eu consigo, é empírico, né? Eu consigo ir enxergando de pedaço em pedaço, de pouquinho em pouquinho, os riscos que nós estamos trabalhando na prática, né? O errar rápido para aprender rápido. Tem até um case num livro que eu gosto pra caramba, do J.J. Sutherland, que é o filho dos pais do Scrum, que ele fala lá de um cara que trabalha com reformas e tudo mais, e que essa reforma ele também vai checando de semana em semana, né, reformas de casa. Então ele tem lá na equipe dele pedreiros, ele tem marceneiro, ele tem uma série de profissionais, eletricistas e tudo mais, e ele vai checando de semana em semana para ver se realmente está evoluindo com aquilo, porque numa reforma também, ele também pode se deparar com uma viga que ele não estava planejando, né? Se eu ficasse lá um mês planejando, quando chegasse efetivamente no momento de fazer, ia topar com uma change sem sombra de dúvidas. E o Scrum ele minimiza isso, né? Porque de semana em semana eu faço um micro planejamento, eu consigo enxergar e entender o que está acontecendo naquele meu cenário. O outro case também que ele conta que foi muito legal é aquele do 3M, quando eles, em 2017, compraram a Scott, né, da Johnson Controls. E aí eles tiveram que fazer a fusão dessas duas empresas, que também não é trivial assim, é como um parque, né? Mudar isso daqui de um galpão para outro. Então eles tiveram também que passar por isso na parte operacional, marketing, todos os setores. Então eles também foram fazendo por ondas para conseguir entender o que é que eles poderiam melhorar na próxima semana. Então, assim, essa é a experiência que a gente pode trazer, né, um pouquinho aí para esse universo, para falar, cara, dá também para a gente fazer disso. Automaticamente, a gente sempre fala, o cronograma é algo que todo mundo sempre nos cobra, né? E o cronograma são as sprints, né? Se a gente fala assim, cara, a gente tem uma sprint aqui que a gente está rodando desde o planejamento até a sua retrospectiva, de 2 em 2 semanas, ou de 1 em 1 semana que seja, até no máximo 4 semanas, é um cronograma. A gente tem também, né? A gente tem um pedaço ali daquele escopo, a gente sabe o que a gente vai atuar agora, a gente sabe qual é o MVP que a gente vai ter que pôr a mão na massa, e esse pedaciquinho já começamos a entender a velocidade do time, como que vai ser a produtividade, quais são os impedimentos que estão aparecendo, se estão ou não. Enfim, ele lida muito bem com os riscos sem eu precisar ficar imaginando que vamos ter possíveis vigas a serem enfrentadas. Assim, né, contando um cadinho aqui, porque dá pra gente fazer, e dá para fazer híbrido, que eu concordo super, né, porque acho que a gente tem que manter o controle dos custos, a gente precisa disso, riscos e qualidade a gente já trabalha muito bem, o escopo a gente já trabalha muito bem no ágil, né, então acho que trazer um pouquinho aí, só que eu me empolgo, eu fico falando demais. E às vezes eu diria que até os riscos, a metodologia ágil lida muito melhor do que a metodologia tradicional. A gente pode fazer um outro podcast, um outro bate-papo sobre comparativos. Aí a gente vai ficar um dia falando de comparativos. Mas as duas têm seus pontos fortes. As duas são muito boas. E, por exemplo, depois desse exemplo, né, desse projeto, realmente acabei gerenciando outros projetos, aí sim com uma abordagem um pouco mais ágil, tanto que depois foi o próprio diretor de RH que viu essa minha aptidão e em um determinado momento ele me convidou para ser o responsável pela implementação, aí falando de metodologia ágil, do conceito da metodologia ágil, na América Latina. Como a nossa empresa é uma empresa multinacional, ele quer que eu lidere essa implementação, né? Eu vou chamar de mudança cultural na América Latina. Então, isso é muito legal. Lógico, eu digo que o que influencia muito hoje
a empresa, é o presidente. O presidente, ele está, vou dizer, relativamente novo, ele tem 6 anos aí no cargo, só que ele mudou muito. A empresa é uma empresa centenária, ela é uma empresa europeia e tem os seus costumes muito enraizados. Então, às vezes, você mudar alguma coisa é muito difícil. Obviamente, vindo de cima para baixo, facilita bastante coisa. Só que esse foi um ponto que eu discuti até com o diretor de RH quando ele me propôs, que tudo bem, só que eu sei que a gente não está fazendo da forma correta essa implementação. Porque, descobrimos a ferramenta que vai solucionar todos os nossos problemas. Não é assim. Né? Aí você obriga todo mundo a usar uma ferramenta que às vezes não faz sentido. Então, vamos começar, eu não vou dizer aos poucos, mas vamos começar de uma forma diferente. Vamos fazer com que todos entendam o conceito da metodologia. Falar, gente, a gente precisa fazer diferente por causa disso. Porque senão a gente não chega lá. Aí depois, processo, ferramenta, software que você vai ter que utilizar, a própria equipe, aí realmente, quando a gente pega o conceito do Scrum, da metodologia ágil, ele não especifica nenhum processo, nenhuma ferramenta. Né? Então, ele deixa livre para você usar aquilo que for melhor para você, mas obedecendo esses conceitos. Isso é que é divertido. É gostoso, né? Cleber, quer falar alguma coisa? Eu achei legal que quero sim. E o Marcelo comentando que aí a gente falando de somar, que você está fazendo muito forte, que você fez naquele projeto, foi o Gemba, né? Que, de novo, vem da indústria, que é de olhar de perto o que o time precisa, né? E pegando pelo PMI, a gente trabalhar com planejamento em ondas sucessivas. Eu sempre adorei esse conceito. Planejar em ondas sucessivas faz muito sentido. No livro, né? Quando a gente começa a ver que eu vou planejar em detalhes o que eu vou fazer daqui 6 meses em um projeto, o que vai acontecer no terceiro dia da 40ª semana, você fala, puxa, eu tenho que realmente tem que sair tudo como combinado, porque senão meu planejamento não faz sentido. E ele em ondas sucessivas, ele casa muito com isso, com o Gemba, de você ir lá e olhar o que está acontecendo. Então a gente aprende muito com a indústria, então isso soma bastante. E Marcelo, me fala uma coisa, de uma forma geral, quais são os próximos desafios? Então ir para RH, ir para treino, onde você pretende agora continuar trazendo, levando essa grande oportunidade de aplicar metodologia ágil aí com os seus desafios? O que a gente planejou num curto, médio prazo, vamos implementar, fazer com que a equipe de RH América Latina, então México para baixo, tá? A gente consiga trabalhar de uma maneira ágil, sendo vitrine, sendo exemplo para as outras áreas. Beleza? Esse é o nosso foco. Mas, em paralelo, a gente também quer que as áreas adjacentes, compras, logística, própria engenharia, supply chain, já tenham ideia do que é o conceito. Então, criando pequenos workshops realmente do conceito da metodologia ágil, do que é o Scrum, do framework Scrum. Então, para eles já começarem a se conscientizar de que, eu preciso mudar, realmente. Por quê? Porque eu preciso acompanhar o mercado. O mercado está mudando. A nossa empresa hoje é líder mundial. Então, mas é líder hoje. Isso é uma coisa que eu digo muito para eles. É líder hoje. Amanhã pode não ser. Se a gente não mudar, a gente não vai ser. Então, justamente a gente trabalhou muito para ser líder. Chegamos aqui, maravilha. Só que é mais difícil manter a liderança do que chegar nela. Então, o que a gente tem que fazer? É sempre ser diferente. Não adianta a gente acompanhar uma tendência de mercado. A gente tem que ser diferente. E isso é uma coisa que eu digo lá na empresa. Pessoal, acreditem, nós estamos sim
sendo precursores no mercado automotivo, porque a gente está querendo fazer diferente, a gente está querendo pensar diferente. Obviamente, é uma mudança cultural muito grande. A gente não está falando mais de hierarquia, por uma indústria isso é blow mind. A gente está falando de autonomia de funcionários. Como assim não vai ter uma pessoa mandando fazer as coisas? É difícil, é difícil. Mas aos pouquinhos, obviamente. E também, às vezes, sendo muito frio. Isso é uma coisa que a gente discute muito. A gente vai dar oportunidade, sim, vamos mostrar, vamos fazer. Reticentes, a gente sempre vai ter pessoa reticente no caminho. Vamos dar oportunidade. Mas se a gente vê que realmente não está acompanhando, o Scrum eu às vezes acho que ele realmente é frio nesse ponto, mas está certo, porque a pessoa não está agregando, tem que trocar. Sinto muito, tem que trocar, porque qual que é a base do Scrum? É a equipe. A equipe tem que estar unida. Se a equipe não está unida, não funciona. Perfeito, gente. Já vamos parando por aqui, né? Tem assunto Legal. pra caramba, tem assunto que a Pra gente fazer ficaria... mais um, né, Adri? É que nem o Marcelo falou, né, gente? Vamos falar, né, em outros. Porque tem assuntos pra caramba, dá pra fazer vários temas aí pra tratar. Mas eu acho que esse primeiro bate-papo aqui que a gente vai deixar disponível para o pessoal poder aproveitar e conhecer um pouco. E eu falo, beber de experiência dos outros, porque a vida é muito curta para a gente aprender apenas com os nossos erros e acertos, né? Se a gente puder aproveitar os erros e acertos dos outros, das outras pessoas, a gente cresce muito mais, a gente evolui muito mais. Então, eu acho que fica aí a nossa mensagem. Vou pedir para vocês deixarem aí uma mensagem também final, para a gente poder fechar esse daqui com gostinho de quero mais para as próximas. Mas já fica aqui a minha gratidão pela participação. Kleber também está sempre aí junto com a gente. Com certeza. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana esse nosso bate-papo. Espero de coração que a gente possa fazer vários outros. E é isso, seja muito bem-vindo aí a esse nosso universo. Obrigada mesmo, viu? Não, eu que agradeço o convite. Desculpa até, Kleber. Vou falar... Você fala por último. Eu que agradeço o convite de também poder compartilhar experiências. Que nem eu disse durante a nossa discussão. Eu acho que a experiência gera confiança. Então, a partir do momento que a gente está discutindo aqui situações que nós vivemos, acreditem, lógico, a gente não está aqui falando por falar. É realmente uma troca de experiências. E a mensagem que eu deixo é: quem ainda não conhece, procure. Tenha um interesse só. Leia alguma coisa a respeito. Depois a gente pode voltar e conversar muito mais sobre isso. Sensacional. Isso aí. Marcelão, eu vou resumir no seguinte. Adorei. Desde que eu te conheci lá no MBA. Então, a gente está aprendendo junto. Isso é fantástico. As pessoas... A Adri sempre comenta uma coisa aqui. Os semelhantes andam juntos, né? Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, da gente estar batendo esse papo, porque a gente aprende com um com o outro. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais e a gente quer levar coisa boa para as pessoas. Então, obrigado. Já vi que você tem um novo desafio aí, trabalhar com RH ágil, né? A gente tá junto, de novo, estamos na mesma sintonia de tudo isso e tenho certeza do seu sucesso, né? Independente de quais vão ser os percalços, como você tem uma missão e você faz isso pelo bem, eu tenho certeza que vai dar super certo. Parabéns. É um exemplo para nós e para muita gente aí. Valeu. Exatamente. Beijo aí, muito obrigada. Aproveitem a sexta, se cuidem, fiquem em casa por enquanto. É isso aí. É isso aí, tamo junto. Valeu.